Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo? Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Mesmo que no sábado sejam os melhores momentos do Atualidades Pampa, você mata a saudade de nós. Um dia bem produtivo numa série de coisas, mas que traz uma boa notícia, entre outras, né? O Estado inaugurou uma penitenciária com 420 vagas aí em Bento Gonçalves. Ou seja, isso marca o início de uma demonstração de um novo conceito de sistema carcerário aqui no Rio Grande do Sul, que é a ideia de implantação do governador do estado, Eduardo Leite. Mas temos muitas outras notícias também. Vamos conferir? A multa de 10% sobre a demissão sem justa causa do funcionário pode cair. Homem é preso após atirar contra a própria esposa. Bolsonaro diz que é um absurdo condenação de policiais por excesso. Vou explicar depois por quê. Saúde financeira, os efeitos nocivos do endividamento nos brasileiros. E crise no Equador, o presidente decreta estado de exceção no país. Parece piada de mau gosto, mas é só o Rio Grande do Sul que aprovou a lei, foi sancionada a lei, que inclui a erva mate na merenda escolar da rede pública. PMs tentaram invadir o hospital e levar a bala que matou a menina Ágata, segundo o portal da Veja. Pois é, olha, essa notícia do Marconi, eu fiquei com a mesma cara do Gustavo Vitorino. Estou me segurando para não rir. Fiquei com a mesma cara, com a expressão do Gustavo Vitorino, quando ele me disse que essa era a manchete dele. Durma-se com um barulho desses, Vitorino? Não, sério, eu achei que o Marconi vai abrir o programa hoje com uma piada legal, né? Bom, descontraiu o programa. Mas o pior é que é sério. É sério, Marconi. Pior que é. E se fosse piada, seria ruim, né? Também, igual. É ruim de qualquer maneira. Mas seria uma piada, pelo menos seria ruim, mas seria. A gente tinha a esperança que isso não acontecesse, era uma piada. Até porque a piada ruim é engraçada também. Pois é. E como toda piada ruim, a gente tem que explicar, né? Isso a Lei 68, que é de 2018, né? Ela foi sancionada pelo governo gaúcho nesta quarta-feira, ontem. E a partir de agora, então, o chimarrão e demais alimentos que sejam, né, provenientes da erva mate podem ser incluídos na alimentação de jovens e crianças da rede pública. Quais são os alimentos à base da erva mate? Honestamente, eu não tenho a menor Me faltam ideia. luzes também, não. Me faltam luzes também. Honestamente, eu não tenho a menor ideia. Por enquanto, nós temos só as luzes nos cabelos da Carla e da Roberta. O resto falta luz. E os meus, graças a Deus, estão abrindo. Eu pensei que a senhora ia falar das minhas luzes. Tuas luzes. Mas para fazer justiça, a erva mate tem cafeína, tem uma série de produtos. Ela é completíssima, é um dos alimentos mais completos da natureza. Então fizeram certo. Então. Só que assim, chimarrão... É que assim, vamos aos desdobramentos. Vamos à notícia. Primeiro, o projeto foi proposto pelo deputado estadual Gilberto Capuani, do MDB. Foi aprovado no dia 10 de setembro, com 31 votos a favor e 11 contra. Aí sabe o que é mais engraçado? O quê? Sabe quem é que foi contra? Luiz Marenco. Opa! O próprio. E eu achei tudo. Exatamente. O Galdério. Então, assim, o Capuani alega, né, na sua justificativa, que a erva mate, como disseram, né, os colegas aqui, contém cafeína em quantidades importantes, o que é questionável, né? Também acho. Eu conversei com alguns nutricionistas hoje, porque para criança fica complicado, né? Dependendo aí da quantidade consumida e de que forma isso vai ser ministrado. Tem algumas contraindicações, é óbvio que não são muitas, né? Mas sim tem, né? E somado a isso, porque também faz parte desse mesmo projeto a inclusão do doce de leite. É verdade. O Pedrão, da Escola do Chimarrão, lá de Venâncio Aires, que é um cara, é um especialista, talvez seja o maior divulgador do chimarrão no Rio Grande do Sul.
Ele tem um curso, o Ruschel conhece ele também, já participou. Aliás, o Pedrão que fizemos fazer chimarrão. Fizemos o curso de chimarrão. Diplomado, viu, dona Magda? Passar a saber com quem é que está lidando. Olha o olhar de admiração do Marconi para mim. Por isso que teu chimarrão é tão gostoso. Exatamente. É mestre chimarreiro? Diplomado. E o Pedrão já nos deu uma aula sobre chimarrão. Tem um estudo de uma universidade francesa que mostra que é uma das ervas mais completas, um dos produtos naturais mais completos que tem o chimarrão. Só que ele tem componentes fortes, como o Marconi estava falando, né? Então, assim, tem que se tomar cuidado, que imagina você dá chimarrão para uma criança de 7 anos de idade. Dá uma corneteada de chimarrão de manhã cedo. Então, é preciso... Agora, existe bolinho de chimarrão, bolo com erva de chimarrão. Mate gelado. Tem uma série de coisas. Mas será que vão fazer isso para as crianças? A questão é isso na rede escolar, né? A discussão é essa, se não haveria... Então, e outra, os votos, porque muita gente se questionou a questão do próprio Luiz Marenco, né? A figura que a gente imagina que sugerisse algo desse tipo. Mas por que é contra? Não pela erva mate em si, mas pela questão de que definir isso não é função do legislativo. Né? De que você tem profissionais da nutrição que são voltados... exato. Né? Aí a gente vê que a questão do chimarrão é uma medida claramente populista, ao meu ver, pelo menos, essa coisa de pegar a simpatia dessa coisa gaúcha, porque não, honestamente, se a gente vê, eu já disse aqui, eu moro perto de 2 ou 3 escolas, relativamente perto de 3 escolas estaduais. E assim, da lista de coisas que essas escolas precisam, a erva mate número 100, ela nem consta, né? E o doce de leite. Menos ainda. E o doce de leite também foi aprovado, foi sancionado. É bom porque dá bastante cárie nos dentes das crianças. A ideia é promover açúcar, uma barbaridade. Açúcar, uma barbaridade, e não tem dentista para todo mundo, né? Porque dentista é um artigo de luxo. No meu tempo de colégio tinha aplicação de flúor. Não. Se a ideia é promover o Rio Grande do Sul, vamos instituir, então, ensopado de quero-quero como prato típico da região. Isso! Seu Vitorino já começou Os ecologistas correndo. Que bárbaro. Fala. E aí, assim, por outro lado, também foi sancionada nessa mesma cerimônia a Lei 52, que é de 2017, que é do deputado Frederico Antunes, do PP, e de mais 3 deputados, esta sim, que cria o Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva Mate no Estado. Aí é uma outra coisa. Aí é uma outra questão, claro, obviamente, é digna de aplauso, claro, né? É bom, é negócio para o Estado, obviamente é fonte de renda, mas o questionável é isso, né? Tanto a aplicação nutricional da erva mate para crianças aí, que infelizmente a gente sabe, isso é um problema paralelo, mas que se reúne no gargalo, que é crianças que vão para o colégio para comer. Para comer. Essa realidade existe. Né? E elas aí você precisam de uma alimentação completamente balanceada. E aí você tem a preocupação nutricional com isso. Que isso você ao já longo tem de toda a vida escolar, né? Porque você já tem crianças ali que já têm uma dificuldade de alimentação. Né? E aí você soma isso, o açúcar em excesso do doce de leite aprovado, sabe-se lá como é que vai ser ministrado isso, né? Como é que vai ser aplicado. E a questão da erva mate, que aí você soma essa quantidade de açúcar com a cafeina da erva mate. Você vai parar essas crianças. Deixa eu contribuir aqui. A nossa telespectadora Adri Brandão mandou uma reportagem de setembro de 2017, onde ela diz que o uso da erva mate na indústria de alimentos, que é muito consumida por suas propriedades nutricionais e energéticas, ela é popularmente conhecida por sua utilização na fabricação de chás. Porém, de olho na crescente demanda do mercado de artigos naturais, a planta vem sendo cada vez mais empregada na indústria de alimentos e bebidas em uma grande diversidade. Aí ela fala sobre muitas coisas aqui, e ela fala em bolo, fala em outros alimentos, mas assim, geleias, fabricação de geleias, pães, bolos, pudim, sobremesas e sucos. Assim, mais ou menos. Isso aí continuamos igual com uma falta de alimentação para as crianças. Não, nessa realidade é que a erva mate, ela não serve de base para a criação, ela não serve assim, por mais que se vá fazer um bolo, por mais que se vá fazer um pão de erva mate, ela não ajuda a construir, ela não tem essa propriedade. Tanto que estamos no mês de outubro, um abraço para a região lá de Santa Cruz do Sul, tem a Oktoberfest, uma das, vamos dizer assim, tradições é a cuca de erva mate. A erva mate, ela vem crescendo sim no mercado gastronômico, mas como um complemento, aquele diferencial de produtos que a gente já conhece, como um chá,
como até mesmo uma cuca, um bolo, mas ela não tem aquela propriedade de construir o alimento, não é uma farinha, é muito diferente, até pelo gosto, fica horrível se tu tentar fazer e ao meu ver, o que me fez trazer o tema para debate não é nem a questão da erva mate, ou seja lá o que for, mas é assim, por exemplo, ouvindo essa reportagem que a telespectadora mandou, é completamente desconectado da realidade, da necessidade das escolas. Sabe? Mas um bolo, você acha, as escolas ali, essa que eu citei, é 2 bolachas Maria com 2 dedinhos de achocolatado no copo de plástico e deu. Mas mal um bolo de fubá pra fazer. E às vezes eles querem repetir, não podem. E às vezes é isso, além de quererem repetir, não poderem, às vezes é a única refeição do dia. Claro que nesse debate eu acho que a gente tem que trazer tentar conscientizar né, e responsabilizar até essas pessoas que estão querendo justamente olhar esse cardápio. Vamos partir do pressuposto que realmente as pessoas ali, as crianças, talvez só se alimentem ali, né? Então, quem sabe, vamos pensar diferente, já que veio essa situação toda, né? Para preparar produto com erva mate é mais ou menos como chuchu, né? Qualquer coisa que você faz com chuchu fica com gosto da qualquer coisa. Erva mate não, mas é que existem alimentos que erva mate é mais gostoso que chuchu. Tem mais gosto. Tem mais gosto que chuchu. Mais, por exemplo... alimentos com proteína. Eu não sou nutricionista, entendo pouco, mas assim, a gente sabe que ovo é um alimento muito completo para uma criança. É um dos mais completos. Proteína, o primeiro é o né? leite materno, depois existem outros, mas eu sei que o ovo, por exemplo, além disso, sacia. Então, quem sabe a gente, né, fazer um pool de investimentos, talvez, enfim, mobilizar. Tá, mas aí tu já tá em outro assunto. Porque o ovo é caro, né? Então aí que tá, os alimentos que as crianças de fato precisam, que deixariam elas mais aptas ao aprendizado e também saciariam a fome de crianças que só se alimentam ali, são caros. Eu posso estar enganado, mas me parece que a erva é até mais cara do que o ovo. Não acho o ovo caro. É verdade. Mas não é caro. Ver essa situação. Um pacote de erva mate está em torno de R$10. Se nós estamos lembrando que a primeira... Se nós estamos lembrando... Desculpe, Roberta. Não, eu aqui, escutando vocês, eu lembrei de alguns depoimentos de mães que sabem que as suas crianças vão ao colégio, entre outras coisas, para se alimentar. E a tristeza e o choro dessas mães em saber que elas não podem repetir, ou que é aquilo que tem, né? Então, dói muito essa nossa realidade. Tá falando aqui um tomador de chimarrão, cujo lá no escritório baixei a portaria para mim mesmo. Tem chimarrão obrigatório todos os dias. Mas esse achocolatado que se dá para as crianças, ele sim preenche. Ele tem o leite, ele tem o chocolate, dá essa força, dá essa reposição. É energia, então, né? É energia, então é importante sim. Eu não imagino como o chimarrão, nesse caso, contribuiria. Não dá, né? Ainda acelera o coração das pessoas. Não, mas soma com todo esse açúcar. Dona Magda, sobre o chimarrão, desculpe interromper os senhores. Boa noite, seja Boa noite, tudo bem, tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Com o senhor agora aqui melhor. Eu quero dizer... Não, é porque ela diz boa noite, paz de Deus. Tá, mas e por que o sinal da cruz? Não, porque eu sou religioso, eu adoro isso. Né? Então, mas ficou parecendo com o Tim Tones esse negócio. Não, mas aí eu só tô me confundindo com... Bom, deixa pra lá. Então, eu quero dizer para vocês que o chimarrão é excelente, tem diversas qualidades. O grande problema do chimarrão, me parece que é a água quente. Sim. Isso que causa câncer de esôfago. Nada contra, então tem que tomar cuidado. A pessoa que adora chimarrão, minha família toda tomava chimarrão, meu pai tomava chimarrão e tal. Então eu fico pensando nisso. Então ninguém fala isso aí. Então esse é o grande cuidado do chimarrão, que ele é um alimento completo, que isso eu acho fantástico. Então as crianças que, muitas delas, milhões de crianças brasileiras vão à escola somente pela alimentação, porque não tem comida em casa. Me parece que agregar isso à dieta escolar é fantástico. Parabéns ao deputado que criou isso aí. É a favor do chimarrão. Sim, sou. Sim. Mas eu não tipo o Vitorino fica lá mamando, sei lá, babando. Não, deixa eu explicar mais. O erro da água fervendo está no fato de que não se ferve a água para o chimarrão. Ela tem que ser... Mas muita gente toma muito quente. No máximo a 70 graus. Quando ela chia, a temperatura é 70 graus. Eu, como sou muito boca aberta, eu ganhei 70 graus. Eu ganhei um termômetro aqui do Pedrão e tal, aí controlo ali, se bateu 70 graus, eu desligo e faço a nossa tia. Impressionante. O Pedrão tá dando para ele muito presente. Duvido. Nós vivemos uma fase boa de jabá, mas agora não tem mais. Que tu faça chimarrão? Eu faço. Sério? Sim. Por que nunca trouxe? Mas esse chimarrão gourmet. Sim, eu faço o chimarrão, muitas vezes voltado a interesses outros, como, por exemplo, descontrair um domingo, mas 70 graus.
Isso é verdade. Com o termostato. Carla, a gente está brincando e pronunciando a palavra do Pedrão, mas ele realmente participa lá do programa que a TV Pampa instala lá em Atlântida, né? Uma central lá com rádio e TV, e tem um convênio com o SESC, e o Pedrão sempre vai anualmente, ia no programa do Vitorino aí por 10 anos, e ele dá curso mesmo, cara, é super interessante, ele ensina a fazer, dá as regras, assim, e ele é um expert, né? A gente aprende coisas super interessantes e sai dali com um diploma e sabendo fazer chimarrão. E o Vitorino faz chimarrão? Fez. Bom, então agora eu tô acreditando. Fiz prova final e tudo, ganhei. Ganhou. Mas não fez Ganhou o fácil, diploma. não fez fácil. Não. Eu fiz o necessário. Não, mas peraí, para um gaúcho bundão como eu, que fui aprender a fazer chimarrão agora há 4, 5 anos atrás. Sério, até 4, 5 anos atrás eu não sabia fazer chimarrão. Eu não sei até ainda hoje. não sei. Se ele participa, não estou entendendo essa conta, olha só. Se ele participa, participava, tem enfim. macete. Dona Magda, a senhora vai Há à Atlântida 10 lá anos. na Casa da Pampa e nós vamos fazer o Pedrão lhe ensinar a fazer chimarrão. A senhora Tenho aprende certeza. em 10 minutos. Ele Acho levou difícil. 5 anos Muito para legal. aprender, depois do quinto que ele começou a entender. Não, porque eu seu não Pedrão sabia fazer, participava eu fazia uma meleca do programa há horrível. 10 anos e faz só E só 5 agora que tu conseguiu. foi ruim, Sim, faz assim que eu faço, tu te mas tem que entregaste. ver que chimarrão. Não, o chimarrão ele é bom, a matemática que deu. Ah, matemática muito não, bem. mãe. Vamos lá, Carla Krieger, as participações ó. dos nossos telespectadores. facebook.com/atualidades Pampa é o nosso canal lá no Facebook. Gustavo diz, a erva mate é tão necessária assim, há coisas mais importantes. Doce de leite e tudo mais é uma palhaçada. A Sueli, a erva mate deve ser para tomarem o chimarrão. Sim. A Rosana, as crianças vão ficar muito aceleradas com a erva não, mate. e umas não podem tomar da taquicardia se tu toma demais. Pobre dos professores, porque as crianças já são vão com chegar em casa e aceleração, não tu ainda vão dá uma dormir. bateria. Mas é isso que eu A tô senhora dizendo. vai estar morta de cansaço, chegando do trabalho. Imagina. Aí o seu filho vem pra escola milhão, 11 da noite, o guri, uhul, quer. Estou imaginando uma aula de matemática 7h30 da manhã depois do chimarrão. 3 canecas de doce de leite e 2 cuidas de chimarrão. Soma o açúcar com a cafeína dessa criança. Tá, mas vai olha aqui, dormir eu daqui quero saber o 3 dias. seguinte, e a menina Ana está melhor hoje? Sim, muito Olha, a depois- solidariedade dos nossos telespectadores foi verdade. grande, te desejaram boa recuperação. Claro que tu continuas com o problema, né? Tá Sim, te medicando. sim. Ainda vou continuar com os ruídos estranhos diziam ainda. que podia ser que tu morresse, que não ia fazer falta. Tu sabe que eles dizem tudo isso nas redes, né? A gente fala, né? Quer dizer, Tudo, quem deseja mas o bem, quem esses deseja o mal, mas- tudo volta. Mas tudo volta esses triplicado, viu, a gente limou do A idiotice existe em todo Existe em lugar. tudo que é lugar. Magda, gostaria de falar um pouquinho sobre a nova penitenciária. Por favor, pode estadual, falar até porque bastante. hoje nós, estamos falando de uma notícia positiva. A Magda fala de uma mudança cultural importante que o Eduardo Leite, o nosso governador, quer implementar aqui no estado, porque é um presídio totalmente tecnológico. Então, as celas abrem por comunicação, que o carcerário não precisa estar no local para evitar qualquer tipo de rebelião. Você pode separar os detentos por um sistema de som, eles já são então separados e orientados para onde devem ir, sem um contato direto humano. Também a gente tem a ideia de que todos eles terão o mesmo uniforme, não usarão roupas. Então aquela ideia de formar comunidades e também trabalhar com o trabalho desses prisioneiros que estão lá, para até ter uma reinserção na Que sociedade. é o sonho da um Carla pouco melhor. Krieger, é verdade. que os presidiários trabalham. Exatamente. Para a gente trazer alguns dados a respeito da penitenciária estadual de Bento Gonçalves, então foram gastos 31 milhões de reais, são 420 vagas, 362 delas já estão ocupadas, porque são presos que vão ser realocados para testes, também para ver como vai funcionar todo esse sistema, e são 5,6 mil metros quadrados desta construção. Esperamos aí que seja uma mudança positiva, e a gente também coloca que não vai entrar objetos nas visitas, todo vai ser um esquema diferente, inclusive com raio-x corporal, para evitar qualquer tipo de constrangimento, mas também entrada de objetos inadequados. Lembra que não faz muito tempo fizeram um banzé, botaram fogo, não sei aonde, por causa desse controle agora ele é tecnológico, é raio-x para todo mundo que quiser acessar a penitenciária. E lembrando, então, nada entra do lado de fora para o lado de dentro, porque agora teremos a tecnologia para evitar isso. O secretário de Administração Penitenciária
Judiciária, César Fatioli, ressaltou que essa casa prisional, como disse a Ana, inova, né, ao tratar o detento de uma maneira diferente. Aí, abre aspas, não é apenas uma casa de contenção. Inauguramos um centro de reciclagem de trajetórias de vida. Temos o compromisso de devolver à sociedade um ser humano recuperado e melhor. Essa recuperação passa pela oportunidade de trabalhar e de reconquistar a dignidade. E aí disso estão buscando mais parcerias com outras empresas e tal, enfim. Eu queria dar uma contribuição primeiro, que essa é a forma moderna que se imagina de presídio, né? Presídios pequenos, onde tu possa reinsetar, tu pode dar alguma atividade para ele, com alguma expectativa de reinsetar o preso na sociedade. E vem numa semana que a gente foi brutalizado com as informações que nós tivemos aqui há pouco, 37 brigadianos que tinham que ficar aguardando presos aqui, agora numa cidade menor. Agora se ficou 7 brigadianos tendo que cuidar de presos em delegacias, então, em muito boa hora vem isso, né? E que se sigam outros, já que é um projeto ele nunca se exaure em si mesmo, que venham outros presídios para colaborar com isso, né? Isso veio, só para aditar isso aí, hoje o ministro Barroso também recebeu a incumbência de elaborar uma norma para detetores de metais nos tribunais de justiça. A OAB resmungou com razão, né? Porque assim, eles querem só que os advogados passem pela revista e os juízes, e os promotores, e os defensores públicos. E o pessoal da PGR que vai lá para matar o cara. Pois é. Então assim, tem que dar uma geral em todo mundo. Claro. Se é segurança é geral em todo mundo, não tem essa não. O ministro Barroso vai relatar, mas eu acho que ele vai relatar nesse sentido. Dá uma geral em todo mundo. Ele deu um despacho, Vitorino, eu acompanhei o despacho dele, do Barroso, porque a OAB tinha feito uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo exatamente isso. Os advogados têm que chegar lá e passar no detector de metais. Os procuradores, os juízes, né, não precisavam. Então, caiu para o Barroso, como disse o Vitorino, e ele distribuiu. Então, achei inteligente o que ele fez. Ele mandou um ofício para todos os presidentes, desde o presidente do país, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao presidente dos tribunais estaduais, federais, para que se manifestem na sua concordância, porque há uma ideia de criar isto, né, em todos por onde se transita, porque realmente o país ficou estarrecido com essa história do Janone. Segurança, né? Segurança dos tribunais, né, gente? Eu acho que isso é minimamente necessário. Pô, como é que alguém vai entrar armado numa sessão de tribunal? Não é porque é juiz ou porque é procurador, claro, que não vai fazer tem isso. certeza e certificado de que a pessoa não vai fazer ser isso. humano Se que os tem as advogados suas alterações, precisam, os outros também devem. E é nesses momentos que surge aquela ideia egocêntrica de que a pessoa é melhor que todos. A gente lembra quantos episódios em aeroportos de figuras políticas importantes que se recusaram a passar... Ministros supremos se negaram a passar. Mas qual é a diferença do ministro e de uma pessoa que está embarcada? A mulher do ministro patrocinou a demissão de um delegado da Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Quer que eu dê o nome? Eu dou. O ministro Alexandre de Moraes. É verdade. Foi lá e pagou geral porque a mulher dele não queria passar na alfândega. Não era nem na revista, na alfândega. Não, mas o que leva a esposa de uma figura a achar que ela não vai passar, porque... Bom, mas em que planeta essa pessoa... Não, o que leva é o que ela leva nas bolsas. É o contrário. Pior ainda, né? Então, Mário Barcelos, o presidente foi citado. O presidente Bolsonaro fez algumas afirmações, como sempre o presidente, ele tem às vezes um comportamento histriônico, né? Eu não estou falando até no mau sentido, porque eu conheço o Bolsonaro, aquelas brincadeiras que ele faz, nosso casamento deu certo, vai dar certo, que ele falou no Procurador-Geral da República. Ele disse o seguinte, que é um absurdo condenação de policiais em excesso. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre os policiais franceses, policiais em cólera. Eles desfilaram ali pela Champs-Élysées, os policiais, porque eles reclamam na França que os salários são baixos, parece até um país que eu conheço daqui. Os salários são baixos, não existe equipamento, etc. Eles têm que entrar em confronto com o pessoal dos coletes amarelos e etc. Essas coisas todas. E o pior de tudo, que nos primeiros meses desse ano, 50 policiais cometeram um suicídio em Paris. 50 policiais da Gendarmerie. E pergunto a vocês, no Rio de Janeiro é diferente?
No resto do Brasil é diferente. Quantos policiais cometeram suicídio no país? E o Bolsonaro fez essa referência, condenação de policiais por excesso. Eu acho que cada caso é um caso. E aqui está a reprodução, o texto aqui é a reprodução do que ele disse. É conversando com eles, os policiais e bombeiros militares, não mais do que o sentimento, a certeza que lá dentro tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha, mas também tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de 2 tiros, ele ser condenado por excesso. Acho que ele não errou o português dessa forma. Um absurdo isso aí, declarou o presidente. Bom, o presidente, ele está falando pelos policiais. Ele tem razão sobre muitos aspectos. Agora, cada caso é um caso. Você não pode abusar, começar a dar tiro de fuzil dentro de uma comunidade lá no Rio de Janeiro. Ora, por que o excesso dos policiais, na grande maioria, acontece na cidade do Rio de Janeiro? Porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade tomada por milicianos, é uma cidade tomada pela marginalidade, pelos traficantes, etc. Me lembro que numa oportunidade, lá no Rio, uma rádio que eu trabalhava, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, eu fiz um ataque muito forte contra os traficantes. Eles simplesmente começaram a tirar contra o prédio da empresa. Quando o prédio da empresa, aí veio o diretor-geral da empresa, aí daqui a pouco pararam e tal. Aquilo foi um aviso, né? Você vê como o atrevimento dos traficantes e dos milicianos do Rio de Janeiro que tomaram conta da cidade. Isso é um poder paralelo que existe dentro do Rio de Janeiro. O Bolsonaro tem razão sobre muitos aspectos, mas é muito discutível isto que ele está falando. Você não pode simplesmente atirar. Uma época o Brizola queria no Rio, sabe por quê, Vitorino? Que o policial se identificasse pro bandido primeiro, antes de prender. Mas eu sou policial. Aí eu disse, mas governador, mas como é que ele vai... Não, mas aconteceu isso em Porto Alegre também. Tu tens que ver que ele tem que se identificar, mas aí ele dá um tiro com um canhonaço. O senhor sabia que essas balas aqui, que tem aí, os 3/8 aí da polícia, aí já dá o tiro, a bala cai meio metro, aí ficou bravo comigo. Mas é verdade. Mas é verdade. Aí ele mandou dar uma revisão e tal, essas coisas todas. E havia uma campanha muito grande contra o Brizola, a polícia, a Rede Globo, como sempre, por detrás de tudo isso. Agora, cada caso é um caso. Tem policial que ele tem que primeiro salvaguardar a vida dele e a vida dos seus companheiros. Então é um assunto muito difícil e muito polêmico. A matéria vai trazer muito debate, porque ele já sinalizou que dará indulto de fim de ano aos policiais. Falando... Então nós teremos essa discussão, esse debate. Falando sobre isso, só para complementar o assunto, para a gente poder discutir, e falando que cada caso é um caso, o site da revista Veja publicou, no dia de hoje, a seguinte notícia: PMs invadiram o hospital e pediram para levar a bala que matou a menina Ágata. Então, policiais militares, segundo a revista, estiveram no hospital quando ela entrou no hospital, né, ainda com vida, e depois ela acabou falecendo, e eles pediram para médicos e enfermeiros para que eles pegassem a bala e depois levassem para a polícia, e que os médicos e os enfermeiros não abriram mão, não deram a bala para os policiais militares. E então, ontem foi a reconstituição do caso, né? Levou-se cerca de 5 horas e tudo mais, e agora a Polícia Civil quer escutar esses enfermeiros e esses médicos, mas essas pessoas têm medo de falar. Não querem falar, não querem se manifestar. Então, eles tentaram achar as imagens e tudo mais do hospital, parece que não conseguiram acesso às imagens também. Então, é um caso realmente nebuloso. É que a gente tem que separar as polícias, né? Tem que se separar as polícias, tem que separar... Isso que o Marli deu start aqui no assunto, na verdade é uma campanha que o Bolsonaro está começando pela lei anticrime do Sérgio Moro. Essa lei anticrime, ela vai criar excludente de ilicitude em muitos casos para policiais e também para o cidadão comum. Porque também a gente está citando aqui os casos rumorosos de policiais, e como o Marli disse, sempre acontece no Rio de Janeiro, porque lá a polícia é outro papo. Mas eu também posso pegar casos absurdos de outro lado, em que a promotoria simplesmente ignora a realidade, a circunstância dos fatos, e tem promotor aí do Ministério Público querendo fazer gracinha. Aquele lá de Minas Gerais que fez Iajure popular, o cunhado da Ana Hickman, o que é aquilo? Não, palhaçada. Aqui, esse caso, o Alexandre Garcia, dia desses, contou no canal dele no YouTube, acho que foi ontem, contou no canal dele, 3 irmãos foram assaltados lá em Santa Maria,
Um deles tomou um tiro, o outro tomou uma facada e um deles conseguiu reagir e pegar um dos bandidos e encheu o bandido de burdoada. O cara está sendo processado por excesso. Como eu entendo... Aquela velhinha de Caxias, o cara invadiu a casa dela, encheu o carro de bala. Incomodou aquela senhorinha, sendo processada. A menina de 12 anos A menina de 12 anos, o cara invadiu. Não, mas aí tem a imprensa lacradora, né? Era um agricultor que só queria tomar água. Só queria tomar banho. Como é que ela vai saber? Como é que uma menina de 12 anos está sozinha em casa, o sujeito está entrando na casa dela na marra. Para não entrar, né? E aí vai o promotor lá e... Eu até peço ajuda aos colegas aqui que têm o conhecimento jurídico, porque para mim, como leigo, olha onde está o equívoco para mim. É você aplicar, assim, a partir de agora nós aplicamos como é que é o nome do ilicitude? Excludente. Excludente da ilicitude e pronto, os policiais vão para a rua e vão agir. Eu acho que deveria ser ao contrário. Aconteceu um caso, por exemplo, como esse da menina Ágata. Vê se aplica o excludente de ilicitude e ele está claramente deixando cada dia que passa que está nessa proposta do Sérgio Moro. Então, esse caso não se enquadra no excludente de ilicitude. Sabe, é aplicar depois, é ver depois do caso ocorrido, né? Porque tem casos, se você vê na internet, só para concluir, deixa só ele concluir. Se você vê na internet, você tem milhares desses vídeos que mostram, filmados por eles mesmos, né, de cima das comunidades, a forma que eles disparam para baixo. Tão nem aí. Botam a cara pro lado e de rajada para baixo. Se estiver no caminho. Pegue onde pegar, não importa. Nessa hora, como que o policial vai reagir se não devolvendo de rajada para cima? Muito bom. Sabe, quem atira na polícia para matar vai ter que levar tiro para morrer. Essa é uma regra do jogo. E esse é o jogo que tá difícil de jogar, porque o crime atira, como o Marne disse. O crime passa na frente do prédio, rajada na frente do prédio. O policial não pode fazer isso. Ou seja, é uma regra para um e uma regra para outro. Né? Então, vê numa operação, morreu gente lá, investigou, o policial atirou, era criminoso, enquadra-se aqui o excludente de ilicitude. Morreu uma criança lá, como no caso da Ágata, que a gente sabe que, infelizmente, né, esse caso está mostrando que é possível acontecer, não se enquadra investigação. É que Marconi, isso transcende o aspecto factual do que acontece no meio da rua. Claro que tem policiais que cometem exagero, claro que tem erros, isso é parte, são seres humanos. Mas isso tem uma repercussão nos tribunais que nos indigna. Quer ver uma coisa? Vou falar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão de desembargador. Revólver, arma, é instrumento de trabalho do marginal. Fica afastado, então, o enquadramento por porte legal de arma. Vou avançar. Outro processo. Estou falando de coisas que estão nos acórdãos aqui do Tribunal de Justiça. Saiu esses dias. O bandido, quando atira no policial, não é tentativa de homicídio. O que é? Porque é um direito dele de fugir. É um direito à fuga. Ele está defendendo o direito de fuga dele. Está num acórdão. Aqui, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando daqui porque eu tomei conhecimento. Aí eu vou dizer o quê? Aí a gente tem que largar o baldezinho, rapaz. Bora pra casa, não brinca mais. Eu desconheço essa matéria, não vou me manifestar sobre ela. Eu só queria trazer que a matéria que nós estamos discutindo aqui foram 19 artigos que caíram da lei, né, que o Senado derrubou, que é das excludentes de ilicitude, e agora está se tentando de novo voltar à discussão, né? Então a matéria hoje ela não está legislada, ela foi trazida na lei do Sérgio Moro, passou pela Câmara, foi para o Senado derrubou naquela briga de presidente do Senado com o presidente da República, derrubaram as 19 excludentes, voltou para o presidente, então a legislação hoje não está vigorando, não há a excludente de ilicitude. Não, hoje há excludente de ilicitude, a excludente de ilicitude está prevista em lei, antiga, legítima defesa, exatamente, aquelas 3 listadas. O que a gente está tratando e o que tenta mudar são as variações disso. Esse projeto é com relação ao que a lei coloca como excesso. E aí a proposta é que esse excesso ele pode, se for cometido por uma violenta emoção ou por outros critérios, que ele não seja aplicado o excesso da excludente de que é muito difícil a gente separar caso a caso.
eu estou falando da polícia do Rio de Janeiro, mas uma coisa é um policial do Rio de Janeiro subindo o morro, bala voando para por violenta emoção, tem alguns outra coisa é um policial com uma arma na cintura fazendo uma operação de segurança ou de contenção na Cidade Baixa. São dois universos diferentes. Uma mesma conduta nesses dois locais, num caso pode ser excesso e no outro caso apenas autodefesa. Então é muito difícil. Não, então é exatamente isso que o Marne tem que avaliar caso a caso. Não dá para fazer uma coisa num bastantão. Vê se caso se a caso. aplica excludente na investigação. Então, o que diz o projeto anticrime... Trazendo para o caso concreto, tá? Hoje tu tem o processo da legítima defesa. Tu vai me matar, eu me defendo, tá? Mas as excludentes de licitude que se der é criar em outras situações. Por exemplo, se eu estou com medo, se o policial está com medo, está numa zona de conflito, né? E ele cometeu um excesso, reconhecido que foi um excesso, mas ele cometeu por medo, por exemplo, ele estaria excluído. Esse seria uma exceção, é uma ampliação da legítima defesa que se faz. Mas como se comprova, é isso que fica na minha cabeça a dificuldade de compreender, como esse cidadão vai poder comprovar que ele estava com esse medo excessivo, ou alguns posicionamentos contrários que eu já ouvi, por exemplo, essa questão da forte emoção, que essa desculpa não se enquadra porque ele é treinado para isso. Eu já vi gente tentando desqualificar, dizendo, mas se ele é treinado, ele não deveria estar. Mas que tem aspecto técnico, Marconi, que é muito complicado também. Por exemplo, o direito à legítima defesa, ele não é absoluto. O sujeito foi tentar te matar, você sacou a tua arma e... Deu um tiro. Deu um tiro. Se você der 5... Aí não. É outro universo. Mas aí que tá. O problema é qual é o calibre, a força de contenção... de um tiro. Uma coisa é você dar um tiro com 45, a outra coisa é você dar um tiro com um revólver em 22. Vamos ouvir a Ana nessa... É que eu acho que isso também é algo que veio muito e se falou ano passado a respeito disso, justamente pelos excessos cometidos nas comunidades do Rio de Janeiro, foi em relação à saúde mental também desses policiais que estão atuando nesses locais de conflito. Porque uma pessoa que é constantemente, se todo dia ele vai para uma operação, ele está no mesmo local, ele passa pelas mesmas, vamos dizer assim, situações onde ele precisa estar sempre atento, vai chegar um momento que a mente dele vai desgastar, daqui a pouco ele está dando tiro a esmo, ele nem sabe o que ele está fazendo, a gente sabe que o ser humano tem o seu próprio limite. E dentro dessa realidade que o Marne acabou expondo, existem policiais também e tem até a vergonha de passar por um tratamento psicológico, pedir alguma dispensa justamente por estar nessa situação, porque precisa fazer hora extra, precisa dar um retorno para sua família financeiro, precisa se expor a isso para conseguir sobreviver. Isso também tem que ser levado em consideração. Isso também tem que ser colocado na discussão, porque a saúde mental desses profissionais também não é mais adequada dependendo do local. Não é permitido ter problema. Não, né? E a gente fala, tanto na Cidade Baixa como numa comunidade do Rio de Janeiro, talvez o psicológico seja muito parecido. Dependendo do ser humano, ele pode estar no seu auge, ali no momento mais nervoso e tá... Eu não sei se foi a Carla ou o Vitorino que trouxe o exemplo, que é um exemplo bom e um exemplo super interessante. Tu queres dizer, eu sou um profissional, eu contenho o bandido com um tiro, tá? Ele já está debelado, está no chão, está contido. Eu vou lá e dou mais 7 tiros. Entendeu? Aí é o excesso. É isso que se faz. É a desproporção. Então, eu levei um tiro, me salvei, dei um tiro nele e abati. Ele está ali. Eu não tenho direito, eu, policial, por isso que eu sou esse treinamento que se faz, que eu não posso pôr a minha ira ali e dar 7 tiros, embora possa até achar que devesse, né? Mas eu tenho que ter este treinamento para fazer. Acho que essa é a distinção que estamos trazendo. Essa separação que é complicada, porque tenta imaginar, por exemplo, alguém que não é policial e tem uma arma na cintura, e o sujeito se bota nele. Para começar, alguém com índice de drogadição muito alto, dificilmente é contido com 1 ou 2 tiros. Isso aí. Mas o índice de drogadição, especialmente cocaína, com 1 ou 2 tiros, dificilmente é contido. Essas questões da excludente de ilicitude dos seus excessos, na minha interpretação, posso estar errada, mas se tratam do caso dos policiais. Essa sob violenta emoção e tudo mais, que o juiz pode fazer uma análise, cometeu excesso, mas cometeu excesso porque estava sob violenta emoção, sob isso, sob aquilo, isso, todos os parâmetros que estão determinados... Mas está bem claro, é só para policiais? Para policiais, no meu entendimento, porque é com relação ao devido... em relação a policiais. Bom, então eu recomendo que o cidadão comum tome bastante tiro e fique quieto. Não porque bastante tiro ele vai ficar quieto, né? Porque são 3... Mais pesado, vai ficar quieto e mais pesado.
São 3 as excludentes hoje previstas no Código 23 do Código Penal. O estado de necessidade, que é aquele, estamos nadando no mar, vamos nos afogar, só temos uma boia. Quem pegar a boia e o outro morrer não vai, né, ser responsabilizado pela morte. A legítima defesa, como o Vitorino disse, vem alguém te matar, tu tá com uma arma, tu mata aquela pessoa. E pode também ter a legítima defesa de terceiro. E aí o estrito cumprimento do dever legal e o estrito regular de direito, que é a questão dos perícios policiais, direito, que é o exercício, né, da função de policial, que ele pode ter que se deparar com a situação de matar o bandido e que pode também cometer excessos. Para todas essas excludentes de ilicitude, tem a previsão, se agir em excesso, responde de tal forma. Eles querem, no projeto anticrime, mudar esse excesso para o juiz interpretar. Não, ele agiu em excesso, agiu, mas agiu em excesso porque estava assim, nas questões que são apontadas. É boa essa Carla, querida. A gente tem um exemplo. Tem que aprender com ela, a explicar as coisas. Explicar as coisas direito. A gente tem um exemplo clássico, vocês lembram, que vai caindo no esquecimento, daquele carrinho branco que passou e os militares do exército deram 70 tiros naquele carro. Não guarda a proporção com nada. Nada. Aquele ali é o tipo de excesso. Aquilo ali é um excesso. Bota o desespero daquela mulher, né? Porque a gente tá falando de né? Mas tem vidas ali, né? Tem histórias, tem vidas. Falando em histórias, vamos ao teu comentário, vamos amenizar um pouco, que aqui já deu cada tiroteio, aqui eu já tô assim, ó. Já me abaixei 2 vezes aqui. Eu também, já não sei mais onde ficar. Pois é, Magda, vamos falar de saúde financeira, da importância de, dentro do possível, a gente cuidar das nossas finanças. Pronto, o assunto mais violento. Impossível. Foi feito um estudo. Impossível. Vamos voltar com as balas. Trabalhadores de pequenas e médias empresas de todos os estados do nosso país. E eles identificaram quais são os efeitos nocivos que o endividamento causa de verdade na vida, no cotidiano das pessoas, dos brasileiros. De cada 4 entrevistados, 3 afirmaram que nos últimos 5 anos, que foi o auge da nossa recessão, eles passaram por endividamento. E também reconheceram que esse endividamento causou um problema grave ou médio de físico e emocional. As conclusões desse estudo: 74% dos brasileiros com dívidas ficaram muito mais estressados no trabalho, na sua casa e no trânsito. 34% começaram a ter insônia e ter uma insônia crônica. 32% reconhecem que a partir do momento que se veem com dívidas e dívidas que não conseguem honrar, se sentem muito irritados. 12% perceberam que ganharam muito peso ou perderam muito peso rapidamente. 10% sentiram vontade de se isolar, tiveram isolamento social. 8% reconhecem que iniciaram um processo de depressão. 6% começaram a ter muitas dores físicas. E essa pesquisa identificou uma diferença importante entre homens e mulheres. A forma como homens e mulheres reagem a essa situação de estresse pelo endividamento. Os homens tendem a ter mais isolamento social, a se fechar. E as mulheres a ter mais insônia, não conseguem dormir. Essa mesma pesquisa perguntou para essas pessoas endividadas o que as empresas que estão acolhendo esses trabalhadores, porque foram feitos com pessoas empregadas em pequenas e médias empresas, o que essas pessoas poderiam receber dos seus empregadores sem ser aumento salarial, no caso que elas não podem oferecer. Muitas delas identificam o seguinte, que se a empresa ajuda e apoia esses trabalhadores a criar alguma solução de crédito, ou seja, um crédito mais barato, ter um banco ou alguma financeira que possa oferecer para esses trabalhadores uma negociação. Isso ajudaria. Outra coisa citada, eles também entendem que oferecer um plano odontológico, um plano de saúde, também ameniza aquela angústia dos trabalhadores e das pessoas em geral. Bom, eu estou devendo, eu não consigo pagar as minhas contas, ao menos se eu ficar doente, eu tenho aqui um plano para me ajudar minha família, enfim. E por último, eles também citam a questão de um plano educacional. Tanto de educação financeira, quanto também educação no sentido de dar um aporte para que eles se sintam melhor preparados
para a questão profissional. Então, os senhores vejam que tratar de economia, muitas vezes, é também tratar da saúde mental de todos nós. Nós, muitas vezes, reconhecemos e sabemos disso, que o que a gente leva dessa vida, sim, não é o dinheiro, mas certamente um dinheiro que proporciona uma harmonia, onde a gente consiga pagar as nossas contas, ter um mínimo de controle financeiro, faz a gente ficar melhor com o resto da vida que a gente não tem controle. A gente não controla a maioria das coisas que nos acontecem na nossa vida. Então, ao menos, as nossas finanças, para quem consegue, é realmente importante. Agora, lembrando, a gente está falando para uma população que muitos estão ali sem emprego, com muitas dívidas e estão muito angustiados porque conseguem pagar o mínimo necessário e os boletos só aumentam. É muito importante tentar entender que isso está acontecendo com todos e que é melhor a gente negociar as dívidas que têm juros mais altos. Muito bem. Me explica de novo como é que é o negócio. Parou. Ela já falou, já explicou bastante, com riqueza de detalhes, é isso aí. Fala nisso... A gente até agora está tentando intercalar coisas boas com coisas mais ou menos. Então, agora nós vamos falar sobre uma coisa muito legal para você. Preste atenção. E é muito boa mesmo, sabe por quê? Chegou a hora de você ter o seu Soul. É a loucura Kia Sun Motors. Kia Soul por R$ 79.990. Isso mesmo, de R$ 92.990 por R$ 79.990. É loucura mesmo. Design, tecnologia, conforto, desempenho e 5 anos de garantia. Kia Soul tem tudo que você deseja em um carro. Olha só, retrovisor automático, câmera de ré, porta-malas com porta-objetos até no assoalho. O acabamento é impecável, com bancos em couro, tem ainda ar-condicionado digital, transmissão automática com modos de condução, aquela volante multifuncional e tem ainda multimídia de 8 polegadas. O Kia Soul tem tudo. Kia Soul por R$ 79.990 é na loucura Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, na Ceará, 370 e na Ipiranga 8113 em Porto Alegre. Agora você vai ter o seu Soul da Kia. Isso aí. Gustavo Vitorino, o Cledson é advogado, tem 43 anos, mora em Pelotas. Ele e a dona Neiva, a mãe dele, são assíduos telespectadores. Nós somos fãs de todos. Somos fãs do Gustavo Vitorino, da Roberta e do Marconi. Gostamos também muito da Carla e da Magda. Quer dizer, assim, também nós ficamos Nossos excluídos, excludentes de licitude. Pra vocês, aqui. nada. Sobrou pra nós, dona Na verdade... Doutor Rush não existe. A Ana também não. Somos excludentes de licitude, seu Marcos. Eu quero dizer o seguinte, ele... Olha só. Esse aí, como é que é o nome dele? Cledson. Deve ser de extrema direita. Olha aqui, ó. Fascista. Olha aqui, ó. Gostaria de conversar com o Vitorino, com quem tenho muitas afinidades de ideias e opiniões sobre temas jurídicos. Tem um projeto de reforma para o STF e para o Judiciário, que é junto à reforma política. As duas mais importantes e urgentes das reformas no Brasil. Tá aqui o endereço eletrônico do Cledson, ele quer conversar Pedro contigo. Álvares Cabral. O Cledson. Vamos começar do zero, Tá, né? tá aí, escreve. Seu Cledson, o senhor pode escrever para mim também, gustavo@pampa.com.br. Vai ser uma honra receber sua mensagem e entrar em contato com o senhor. Muito obrigado. bem. Carla Aqui Krieger. no youtube.com/TV Pampa, o nosso canal, que você vai lá, se inscreve, toca o sininho da notificação. Não paga nada. Não paga nada, fica sabendo quando nós estamos ao vivo e pode assistir pelo YouTube o nosso programa e ainda se comunicar e ter a sua mensagem lida. Como o Edmundo que diz, alguém tem dúvida que estamos dominados pelos togados? Com data vênia, é claro. Sim, dizer, claro. Com vênias, né? Pediu vênia. Marlene Brito, Marconi, bandido pode descarregar o fuzil, policial não, aí é crime. Também no nosso WhatsApp, 999-777-001, ainda sobre o assunto das merendas, a nossa telespectadora Sônia, de Dois Irmãos, diz: erva mate usam como aditivo em bolos e etc. Mas, por favor, botar uma
pilha nas crianças, com mais cafeína, onde que nós vamos parar? E por fim ela diz, no mundo ideal dela, 31 milhões da penitenciária de Bento usados na educação. Será que ela vai ainda viver esse mundo ideal? Ela pergunta. Infelizmente, esse mundo ideal ele não está podendo ser construído nesse momento. Infelizmente, nós precisamos investir agora também em presídios para conseguir suprir toda essa necessidade. E que bom que esse presídio ele tem essa proposta de colocar os presos para trabalhar. Eu ainda sou a favor de sopar de quero-quero. Parou? Ah, meu Deus. Marne, uma enciclopédia, deveria exercer um cargo neste país de políticos burros, Otávio de Osório. Olha, já Peraí. A frase não ficou bem construída. Não, ficou ruim. Marne, uma enciclopédia, 3 pontinhos. 3 pontinhos. Deveria exercer um cargo neste país de políticos burros. Mas eu também sou burro. Não é. A frase ficou isso. Olha aqui, ó. O Eugênio Carlos, nosso telespectador assíduo, o Eugênio Carlos não concorda com o sistema penitenciário. Ele diz que essa nova penitenciária tecnológica de Bento não terá guardas. E os queridinhos amados dos presidiários terão as chaves da penitenciária. KKKKK, diz ele. 32 milhões jogados no lixo novamente. Mas sabe que esse tipo de penitenciário, esse tipo esse novo sistema, ele já foi implantado em outros estados e dá super certo. Dá super certo, É o modelo americano. É o modelo americano, eu tava pensando. E outra, são 400 vagas, né? São 400, mas agora vão 360. Com a capacidade que o Brasil tem de produzir bandido, isso aqui daqui 3 meses está lotado de novo, nós já vamos ter que estar pensando em um novo... Não, é claro. Tranquilo. Logo a gente vai estar discutindo... Isso aí. Chimarrão é tradição e foi transformado em piada, diz a dona Denise de Bagé. É certo que o chimarrão é tradição e faz parte do cotidiano dos gaúchos, não importando a idade. Porém, incluí-lo como integrante da merenda escolar fará com que essa bebida típica do nosso estado, que inclusive o caracteriza, vire piada. Já virou. E ela diz outra coisa aqui, ó. Outrora as crianças e inclusive adultos tomavam café com farinha, sem nutriente algum, e agora utilizarão a erva mate na merenda escolar. O Vitorino desmereceu o chuchu. Porém, esse legume tem o seu valor nutricional, embora seja meio insípido. É só água. Pra mim, o chuchu, eu já disse aqui, o chuchu é nada que a gente enxerga. Olha aqui, ó. O chuchu não tem gosto, não tem cheiro. Infelizmente, diz a dona Denise de novo. O chuchu é... E ela tem toda a razão. Algum lobista conseguiu emplacar o seu produto. Eu acho que ela está coberta de razão. Dizem os professores de biologia, de física, sei lá, que eu não fui na aula lá, que o chuchu é o quarto estado da matéria. Tem sólido, líquido, gasoso e chuchu. E chuchu. Ai, muito Tem uma boa aqui. Fala. Ai, meu Deus. Será que eu posso ler agora? Pode. É bonitinha. O Ricardo Moraes diz o seguinte no youtube.com/tvpampa. Pão com ovo cozido e repolho, só para todos gazear a aula. Ai, gazear que a aula maravilha. O Dilon Camilo diz... Tá me xingando. Não, que bom que a Aninha voltou com seu sorriso angelical para ilustrar o programa. Olha, sua fama tá mal na foto aqui com o pessoal, hein, seu Dilon Camilo. Um abraço pra ele. O Emilson diz o seguinte, sobre o doce de leite nas escolas, foi explicado na época que serviria também para incentivar o comércio de leite local. E, de novo, descontaram nas criancinhas. Vamos dar doce de leite para as criancinhas. Elas são crianças. Lembra elas não são burras. Vitamina C? Tiros, diz o Rafael Neto. O policial, quando atira, acerta o alvo. O bandido atira a esmo, bala perdida. Mais ou menos, não é sempre. É uma tese, né? É uma tese. E o Francisco Valentim diz o seguinte... é que ele faz uma piada com a ex-presidente. Deixa assim. Não vamos carregar tanto negócio. Doutor Rochu, por favor. Posso ir para a minha manchete? Deve, por favor. Tento, à medida do possível, sempre contribuir com a sociedade. Aqui. Pois não, o senhor vai falar sua manchete ou vai fazer discurso? Peço que as mulheres fiquem muito atentas é verdade. a esse caso aqui, porque ele é emblemático. Eram 2h da manhã, quarta-feira, aqui na nossa querida Porto Alegre, na Zona Norte, quando a polícia foi chamada para... Houve tiros num apartamento.
2 horas da manhã, a polícia foi lá e os vizinhos já tudo lá embaixo, já deduraram, foi naquele apartamento lá, os brigadianos subiram, tocaram a campainha, atendeu uma senhora. Olha, recebemos a reclamação que houve 2 tiros vindos de dentro desse apartamento. Sim, é o meu marido, mas eu já acalmei ele já está calmo, seu papai lá, e ela liberou os policiais. Eles estavam descendo na escada ainda, quando se ouviu mais 3 tiros. Então, o marido tentou mais 3 tiros contra ela. Por que eu trouxe a notícia? Porque por mais que a gente tente alertar as mulheres disso, de que elas não podem acobertar, que elas têm que denunciar ou elas acabam pagando com a vida, felizmente essa mulher, a polícia voltou a tempo, imobilizaram, e aí olha o trabalho excepcional da polícia, com uma arma taser, conseguiu alvejá-lo, ele ficou imobilizado, e aí levaram, ele está preso, mas esta senhora atendeu a polícia depois de 2 tiros e disse que estava tudo bem, que a polícia fosse embora, e aí ainda sofreu mais 3 tiros e conseguiu sobreviver. Então ele foi preso com 4 armas dentro do apartamento, lá 2 pistolas, não se sabe ainda se essas armas eram legais ou ilegais, mas é irrelevante. Eu trouxe a notícia sempre alertando, tentando preservar a vida. A mulher precisa fazer a denúncia, nem que ele responda, depois ele pague com alguma forma e depois se recomponha, vá se tratar, mas simplesmente acobertar, às vezes o custo desse acobertamento é a própria vida. O que me chama a atenção, mais até do que o acobertamento, é quando a polícia bateu e perguntou sobre os disparos, ela confirmou sobre os disparos. Sim. Confirmou. E ela já tinha acalmado o marido. Que ele estava muito nervoso, mas ela já tinha acalmado ele. Tá, e aí esses policiais disseram, ok, então valeu, e viraram as costas e foram embora? Aí eles foram embora. Sim, foram embora. Porque não há vítimas, os tiros mas teoricamente tu tá dentro da tua casa, eles não podem fazer nada. Se tu mandou eles embora... Com 2 disparos, os policiais na eu desconheço. Os policiais erraram. 2 disparos de arma de fogo, os policiais tinham o direito. Mas como? Meu Deus. É pré-crime. Eu acho que não. É pré-crime, indício de crime. Na minha casa ninguém entra se eu não quiser. Não se a senhora der 2 tiros dentro de casa. Não, mas foi o que aconteceu. O mínimo que os policiais tinham que fazer é: o senhor deu tiro com que arma? Que arma é essa? Eu quero ver o registro da sua arma. Eu tinha tomado veneno. Eu confesso, o meu desconhecimento é jurídico nessa questão, mas para mim é tão bizarro quanto o caso da Eloá. Lembra o sequestro? Que o cara soltou a refém e a polícia disse: não, temos um plano. Vamos devolver a refém pro sequestrador. Eu imagino a cena, disparos ocorreram aqui. Não, seu policial, meu marido deu uns tiros, tentou me matar aqui, mas eu dei uma desviada legal, eu já dei uma acalmada. Foi o que aconteceu. Então tá bom, então valeu. Desculpa qualquer coisa aí. Desculpa ter invadido. Vale, continue, doutor Lucha. Não, e é isso, aí eles na descida, deu mais 3 tiros, aí sim voltaram, ele está preso, com mais 3 tiros. Mas eu quis enfocar na contribuição pedagógica em relação ao que eu e a Carla temos batido sempre nessa questão, que a mulher tem que denunciar, tem que fazer o BO, tem que fazer a medida protetiva, porque é o prenúncio do que vai acontecer mais dia, menos dia. Voltando a falar sobre isso, já passo para ti, Carlos. O Carlos Eduardo da Silva Pinto disse o seguinte: sobre Leonel Brizola, enquanto governador, ele proibiu a polícia de subir os morros cariocas. É verdade. E o que temos hoje? O fruto de uma política equivocada que começou com Leonel de Moura Brizola. Eu acho que isso aí tem um pouco de lenda. Eu estava naquela época lá, o Marne estava também, e o Brizola nunca proibiu. Isso é uma lenda que foi criada lá pelo Roberto Marinho e seus Blue Caps, que não queriam ter os débitos tributários deles executados pelo Estado. Cara, e aí sempre igual, né? não era. O governador Brizola continha a polícia? Sim, ele segurava, não queria que a polícia subisse no morro atirando, coisa e tal. Isso ele nunca escondeu de ninguém. Mas proibir a polícia de subir morro, isso foi um absurdo que a Rede Globo, na época, divulgou lá e plantou essa notícia. Tem um telespectador aqui pelo WhatsApp perguntando pelo Chicão e tocando uma flauta gigante. Cadê o Chicão? O Flamengo desfilou na arena do Grêmio no primeiro tempo. O Chicão torceu pro Grêmio. Aconteceu isso. Então. É a tragédia. A tragédia anunciada. O Boca parece que teve problemas terça também, né?
Não vamos fazer um grande espetáculo futebolístico, mas vamos Vamos fomentar só isso. render homenagens ao Flamengo, que fez uma performance extraordinária, foi extremamente superior ao Grêmio no primeiro tempo e deixou de resolver a questão, dona Mário. E no futebol, às vezes, tu paga o preço. Isso o Renato disse hoje, né? Às vezes tu deixa de pagar o preço. Poderia ter construído uma vitória, não o fez. O Grêmio no segundo tempo conseguiu emparelhar, mas o Flamengo ainda teve o controle da partida, mas o jogo terminou 1-1. Portanto, temos o jogo de volta dia 23, né? O Flamengo teve 2 lesões sérias, dona Maria, 2 jogadores importantíssimos, embora sejam e Felipe todos... Luiz que voltaram para o Rio de Janeiro para passar por um processo cirúrgico, provavelmente desfalcarão. Então, na grande decisão... E lembrando que o mesmo, né, o conselho vale para os flamenguistas que ficaram indignados, 3 gols anulados com a tecnologia do VAR. Bem anulados, mas fica a coerência de que parece que hoje o VAR decide o futebol brasileiro. Aqui, não brasileiro, sul-americano. Deixa eu concluir isso. Só então dizendo, o jogo de volta dia 23, até lá os jogadores já estarão recuperados, o Grêmio estava com 4 desfalques importantes, então que a torcida gremista mantenha-se na expectativa. Quantos jogadores vão voltar para o próximo jogo? O Grêmio já deverá estar com todos completos. Todos? Jeromel, o Grêmio jogou ontem Jean-Pierre, sem 4 titulares, 4 titulares, quase metade do time, sem 4 titulares, o Flamengo jogou completo. No jogo de volta, o Flamengo já perdeu 2 e pode ter o terceiro também por lesão perdido. Agora, o Renato o Grêmio disse... só não terá o Leonardo na lateral de volta. Porque Maicon vai estar de volta, Jeromel vai estar de volta. E já cresce o time. E o Jean-Pierre, muito possivelmente, já está Mas de vai volta. ser lá, né? É como se... Lembra o jogo com o Palmeiras? Vocês estão partindo do pressuposto que o Flamengo vai ficar esperando o Grêmio jogar. Acho que não. Acho que o Grêmio jogou muito mal. Mas eu acho maravilhoso. Joga muito bem. Eu acho Saiu barato pro Grêmio isso. Acho maravilhoso que o Flamengo não espere, que vá pra cima. Saiu barato ontem. Eu fiquei com vergonha. Vai ajudar o Renato. Vai ajudar a Renato. Eu só lembro que na fase anterior o Grêmio no Olímpica, na Arena, perdeu para o Palmeiras de 1-0 e virou 2-1 em São Paulo, com o Palmeiras então também decantado com o melhor. E o Grêmio do Renato tem essa característica desse de fora de casa, inclusive, levantando títulos, né? Geralmente quando não tem a vantagem de estar no seu próprio território. O Haroldo até brinca fazendo amor em terra estranha, é assim que o Grêmio gosta de jogar. Marne Barcelos. Bom, quando a gente chega a determinada idade, aí a gente vê exatamente a finitude, né? E quando a gente recebe a notícia da morte de amigos. E porque o sono é chamado sono eterno. E hoje, conversando com o professor Claudiomar Raumann, meu querido amigo, batalhador lá de Pelotas, a respeito do grande Oscar Wilde. Oscar Wilde tem um livro, eu trouxe aqui, é um opúsculo, né? Porque é um livro pequeno, fácil de ler. O Fantasma de Canterville e o Príncipe Feliz, Oscar Wilde. Isso é um opúsculo pelo tamanho desse livro, pelo número de páginas que tem. Ele tem uma frase dentro, nesse pequeno livro aqui, que explica tudo o que se refere à morte e o que é a morte. Eu sei que é um assunto difícil de ser tratado, mas tem que ser tratado. Chama-se exatamente isto que eu vou dizer. O sono é o irmão da morte. Acho que Oscar Wilde, esse grande extraordinário, que fez o retrato de Dorian Gray, fez outros grandes romances e que faleceu no ano de 1900, estava totalmente iluminado quando explica esta coisa mais natural que o próprio nascimento. Porque você não sabe se vai nascer. Agora a morte, você sabe que um dia vai terminar. Então gostaria que você reflexionasse muito a respeito disso. Não se deve falar na morte, deve se pensar sim, porque isso é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E quando a gente perde pessoas queridas, amigos de 20, 30, 50 anos de amizade, de convívio, você dá valor à vida. Aproveite a sua vida ao extremo, mas pense que um dia vai ser o último na sua vida. Mas por que reflexionasse e não refletisse? Não, foi uma reflexão e refleti sobre a minha vida, mas reflexionei sobre outras coisas. Sabemos também uma notícia importante, estamos no Outubro Rosa e é momento de cuidar da saúde e também da beleza feminina. Gostaria de indicar a todo mundo a Estética Mara, que cuida dos meus looks, está cuidando da minha troca de visual, que teremos novidades. Alô, Renato, teremos novidades, não é mesmo? O Vitor também está responsável por criar um novo look e eles mandam um recado dizendo: mulheres, se cuidem, não é só a beleza, mas também a saúde. É o mês da conscientização, a luta e combate ao câncer de mama. Dia 20, nós teremos a caminhada, estaremos todo mundo lá juntos e unidos. Então, abraço para todo mundo da Estética Mara e espero todas as mulheres lá na caminhada no dia 20 do IMAM. Muito bem. Eu queria aproveitar também e mandar um abraço, mas especialmente agradecer aqueles que participaram, foram parceiros
nessa viagem a Israel. Agradecer a Kia Sun Motors, que patrocinou a cobertura, e também a parceria da Claro, que abriu seu canal internacional para as transmissões em banda larga, para que se pudesse mandar todo o material, e também a LG do Brasil, que foi responsável pela tomada de imagens excepcional, que mandou esse G8S Think, que é, segundo e o teu óculos que te protegeu do sol? Segundo o site de desempenho, é hoje o melhor celular do mundo. E também mandar um abraço especial para o Alexandre, né? O Alexandre da Centerótica, que mandou fazer um óculos especial com espelhamento, tem um nome técnico, né? Que é polarização de 70 graus para fechar por causa do sol do deserto. Então, meu abraço ao Alexandre, um abraço ao pessoal da Centerótica, a Claro, a LG e a Kia Sun Motors. Obrigado pela parceria, que o futuro nos reserva muita coisa boa. Não vou acreditar na notícia que eu acabei de encontrar. Procurador da Fazenda esfaqueia a juíza dentro do TRF-3. Ele invadiu o gabinete da juíza, que é Luíse Filgueiras, convocada para substituir o desembargador Paulo Fontes, que está em férias, e chegou a acertar uma facada no pescoço dela, mas o ferimento foi leve. As mesas são grandes, né? Sim, não então alcançou. Não alcançou e ela conseguiu, então, escapar. E o ferimento foi leve e ele foi preso. Ele já tinha ido no outro andar, conversar com o desembargador que estava em audiência, então não estava no gabinete, daí ele desceu, foi no gabinete desse desembargador que está em férias, ela estava lá e eles faquearam. Onde é que é o TRF-3? 3 na Avenida Paulista. O TRF-3 São Paulo, é. São Paulo. Agora, procurador da Fazenda, tem alguma coisa pessoal nisso aí? Diante do insucesso, ele ainda tentou jogar uma jarra de vidro na direção da magistrada, mas errou. E foi imobilizado pelas pessoas que estavam dentro do gabinete durante a ação. É coisa pessoal. Não é de trabalho. É mais um que não passou no detector da entrada, porque ele com faca teria acusado. Ele se acusou, ele pode passar porque ele é procurador. E a gente lembra que é um efeito dominó, né? Porque a gente vê essas grandes figuras do poder judiciário do Brasil falando, levei uma arma pra matar mesmo. Então a pessoa se acha no direito, se já tentaram matar o Janel, eu vou lá e vou matar mesmo, vou resolver assim a situação. Tu vê, as pessoas estão perdendo a noção das coisas, as pessoas estão perdendo a noção do Tem mais, Estou lendo a notícia agora. Quem viu o procurador se movimentar pelo tribunal comentou que ele parecia em estado de surto e intercalava frases sem sentido com efeito sobre acabar com a corrupção no Brasil. Então ele já estava dando sinais ele estava surtado. De que alguma coisa ia acontecer e mesmo assim ninguém fez nada. Só podia estar surtado, que achando que vai acabar com a corrupção no país. Um devaneio. Esse negócio que a Ana falou é verdade, o exemplo vem de cima, né? Claro, se você tem a mais alta corte e o poder da promotoria do Ministério Público Federal, o comando do Ministério Público Federal, com essas coisas, se bem que já não me decepcionou, tô triste. Nós brincamos com essas a gente fala assim, é uma piada porque a situação do país é realmente uma piada, mas se tu for ler os comentários no próprio Atualidades Pampa, as pessoas, deveria ter feito, deveria ter ido, é uma pessoa que se torna um herói. Então, às vezes, a pessoa que tem um problema psicológico, eu vou salvar o país, eu vou salvar o país da corrupção, serei um herói nacional e assim serei ovacionado apesar de morto, porque numa situação dessa, tu agride, tem um policial, ele vai ter que tomar uma atitude extrema, vai ter que matar as pessoas, mas ela fica naquele devaneio que a gente recorda um pouco até das ondas mais extremistas que estão no mundo, principalmente do Oriente Médio. Não, eu fiz para salvar o mundo, eu fiz para salvar o meu povo. O que a gente vai se tornar, então, desse jeito? Por exemplo, o teu assunto hoje é a situação do Equador, Exatamente, né? A crise no Equador, porque está preocupando, porque o Brasil já passou por isso, Magda, porque lá o motivo da revolta é o valor do combustível. O presidente teve que tomar uma medida, porque foi acordada com o FMI, o Fundo Mundial Econômico, que fala justamente de um subsídio estatal que acabava com o valor alto do combustível. Eles, por uma questão, esse valor, esse subsídio vem há 40 anos existindo no país e teve que acabar para conter as contas públicas, mas isso gerou um aumento de 123% no valor dos combustíveis, o que causou uma revolta enorme popular na capital e também nas estradas. Estão acontecendo diversos protestos, as pessoas estão fechando as vias de acesso no Equador e principalmente queimando pneus e fazendo até mesmo refém
reféns que tentam furar esses bloqueios. A situação está bem preocupante, tanto que o presidente ele tomou a medida de colocar o Estado em exceção, o que possibilita ele de tirar o direito de ir e vir das pessoas, o direito e a liberdade à reunião e também à associação, dependendo do que se trata, o direito da polícia de fazer uma intervenção e perguntar por que as pessoas estão ali reunidas, o que ali fazem, e principalmente o que tem preocupado bastante a mídia é que também os jornais estão sendo censurados. Jornalistas que estavam cobrindo esses protestos, apesar de mostrarem as suas identificações, foram agredidos e também ameaçados. Se eles publicassem alguma coisa, se eles tirassem fotos, eles estavam então fora, presos, o que está causando um temor geral, justamente por isso, porque no momento que a imprensa não fala, quem é que vai trazer as informações? E é justamente para conter esse preço e esses valores que vão aumentar nos próximos dias. Então traremos mais informações sobre esses casos. Do Rafael Corrêa, né? É inevitável a comparação com a situação com o Brasil, né? E aí duas coisas me saltam aos olhos, né? A primeira a gente já falou aqui, essa questão desses freios artificiais populistas de segurar preço. É o mercado que manda nisso, não é uma ação de um político que diz, vou segurar, olha que aplausos, e quando está aumentando a gente está deixando mais barato. Uma hora esse elástico arrebenta, e aí são 120 e tantos %, por quê? Para equilibrar com o mercado, né, dos valores cobrados. Esse é um ponto, isso até é beira o óbvio, né, no fim das contas. Agora, olha a diferença, é isso que a gente já falou aqui, o professor Marney, a gente volta e meia conversa sobre isso. Aqui a gente tem um humorista meia boca, faz um videozinho no YouTube, protestamos. O povo está na rua. A gente viu Hong Kong passar por isso, viu outros lugares. Ontem eu citei aqui a situação da Ucrânia, né, na Praça Maidan. Não, as pessoas têm uma hora reagir. A própria Paris. Aqui a gente vê essas coisas acontecendo, a alta corte, a alta classe fazendo o que bem entende, porque eles têm a tranquilidade de saber que o brasileiro é esquindô. O que é esquindô? Eu entendi, mas eu acho que tem que explicar, né? Esquindô lelê ali, vai pois fazer não. Um ziriguidum ali, né? Uma cachaçinha. O que é isso? A pessoa estuda, o professor ensina, a pessoa diz que é ziriguidum, não sei o quê. São onomatopeias. Onomatopeias, tem as antopeias também. Isso estava cheio lá em frente da minha casa, lá se passava assim. O que é? As onomatopeias. E as caturritas estão lá ainda? As onomatopeias passavam lá na calçada. Tinha bastante, porque a grama tá verde, tinha bastante onomatopeia andando. E as caturritinhas? Aliás, você sabe o que é 99 toque? Parou, não sei. A centopeia com a perna quebrada. O seguinte... Que maravilha. E eu ainda tenho que rir para ser agradável, senão as pessoas vão dizer, ela não ri das coisas do Vitorino. Capitão Caverna ficou chocado. Capitão Caverna. Você sabia o novo apelido do Marconi agora? Qual é? Entre os nossos fãs, é o Capitão Caverna. Por que Capitão Caverna? Não sei. Não, eu fiz a tosa estética, tá bem direitinho agora. Tosa? Muito bem. Marco Barcelos. Bom, primeiro aniversariante de hoje, Marechal Arthur da Costa e Silva. Presidente Arthur da Costa e Silva, um presidente, marechal, que nasceu na cidade de Taquari e que foi um dos homens que havia prometido, junto com Castelo Branco, que depois dos 2 primeiros anos seria chamado às eleições gerais no Brasil, coisa que não aconteceu, isso tudo durou 21 anos. Mas um episódio que ficou muito conhecido foi a retirada do busto do Costa e Silva numa praça junto ao lago da cidade de Taquari. Esse busto foi recolhido e colocado no Museu Costa e Silva. Eu estava assistindo o programa do Paulo Sérgio, antes do nosso Atualidades Pampa, e foi perguntado se ele faria a mesma coisa com o busto do prefeito que fez isso, né? Se faria a mesma coisa com o busto do Getúlio. Não, mas o Getúlio foi ditador também, né? Ditador também. Então, são as incongruências e incoerências de pensamentos e ideologias políticas brasileiras. Arthur da Costa e Silva, que foi substituído por 3 membros das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, e depois assume o general Emílio Garrastazu Médici, em 1969. Gremistão. Né? É isso, que constrói aquela estrada para a fronteira e tal, lá para Bagé, essas histórias todas do governo. Consegui dar ao coronel Mendes, ao general Mendes. No fundo, o senhor gostava. Orlando Silva, foi o cantor das músicas. É verdade. Orlando Silva foi um dos maiores cantores desse país. Era contratado exclusivo da Rádio Nacional. Naquela época era, né? Ser contratado da Rádio Nacional era o máximo. Pagavam uma renequinha, mas era contratado da Rádio Nacional. E a Rádio Nacional tinha audiência em todo o Brasil. Aí vai perguntar, mas a rádio tinha audiência em todo o país? Tinha, porque o serviço de ondas curtas
da Rádio Nacional, você ouvia a Rádio Nacional aqui em Porto Alegre. Mesmo com as rádios, 2 ou 3 rádios que na época existiam em Porto Alegre, início da década de 50, as pessoas ouviam na onda curta, né? Onda curta que notabilizou a BBC de Londres, né? Que se ouvia em toda a Europa e no mundo inteiro, né? Tinha o serviço internacional da BBC e a Rádio Nacional se ouvia em todo o Brasil. Era uma beleza. Então, contratar o Orlando Silva era um dos contratados, junto com aquela, né? Uma fábula. Eu vou fazer um pequeno comparativo. A Rádio Nacional seria a TV Globo de hoje, em termos de audiência no Brasil. Rádio, com a diferença que a Rádio Nacional tinha qualidade, né? Sim, tínhamos novelas, locutores maravilhosos, etc. O Heron Domingues era locutor do Repórter Esso, a época da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que aquela onda curta hoje é impraticável, né? Ninguém pega, ninguém mais. A poluição do espectro hoje não permite. Então, e a onda curta, ela foge, né? Então, foi uma época do rádio, as emissoras potentes, ela se notabilizou, principalmente na Europa, na época da guerra, e depois no Brasil. A Deutsche Welle, a onda alemã, tinha transmissão para o Brasil, a RAI tinha transmissão para o Brasil, a Rádio do Vaticano transmitia para o Brasil, quer dizer, transmissões em português, o chamado serviço em português, como se chamava. A BBC. Isso. O escritor americano Gore Vidal, né, que fez grandes obras, grandes filmes, os scripts foram assinados por ele. Depois, outro aniversariante, esse o Vitorino conhece bem, Chubby Checker, cantor e compositor americano que está completando hoje 78 anos de idade. Chubby Checker. Os pais do rock and roll. Na verdade, o estilo dele era mais huli-guli, que era digamos assim, um rock mais acentuado, se misturava o twist, tinha uma acentuação diferente. Completando 70 anos hoje, o ator José Maier. Eu estou vendo um grande movimento de reabilitação do Zé Maier. É um negócio do assédio, daquela moça que trabalhava na produção lá da TV Globo e que se disse assediada por ele, embora existam comentários que ele tivesse tido algum relacionamento com ela antes e tal. Isso nunca foi explicado. Mas houve um movimento feminista muito grande contra o Zé Maier, em função deste assédio, né? Mas hoje parece que é um processo de reabilitação do Zé Maier. Eu não acredito mais que depois de tudo isso ele volte e ocupe o horário nobre da televisão. Eu vou te dizer uma coisa, mas as pessoas não lembram mais, Marco. Não lembram mais. As pessoas não lembram mais. Quando tu falasse, agora reabilitar, não aconteceu nada. Falaram um pouco, aí depois denegriram que a guria tinha, na verdade, era um caso com ele e que não sei o quê. O dito pelo não dito, querido. Nesse país... Tudo vira carnaval. O grande compositor Zé Ramalho, esse é bom, Zé Ramalho, né? Representando a voz agreste, uma voz Bob Dylan brasileira. Isso, maravilhoso, né? Outro aniversariante, a aniversariante completando 54 anos, uma das melhores cantoras desse país, Adriana Calcanhoto. Vocês devem conhecer. A gaúcha Adriana Calcanhoto. Ela é maravilhosa, ela canta, ela tem uma afinação espetacular. É uma boa compositora. Isso. Mora no Rio há mais de 40 anos. Isso, né? eu tenho... Não, acho que tanto não, mas mora no Rio há muito tempo. Eu tenho um DVD, elas cantam Roberto Carlos, e ela canta uma música do Roberto Carlos, só ela e o violão, a interpretação dela é soberba. Ela é essencialmente intérprete, né? Ela é muito legal. Ela compõe também, mas intimista. E ela tem um timbre de voz. Uma voz diferente. Uma voz completamente diferente. A linda Gisele Itier, né? Essa moça nasceu no México, filha de brasileiros, nasceu no México, linda, depois volta para o Brasil, faz algumas novelas na Globo e depois vai para a TV Record em termos de novelas. O impressionante que faz uma novela na Globo, explode, né? Faz uma novela nas outras televisões, não tem a repercussão que tem as novelas da TV Globo, isso impressiona. E esse eu peço para o Vitorino falar, o Fred, que está completando hoje 36 anos e continua jogando futebol. Joga no Cruzeiro ou no Atlético? Está no Cruzeiro e está acionando o Atlético por salários atrasados, mas está a caminho da aposentadoria, né? Não tem mais aquela pegada que tinha antes, mas ainda é um jogador muito útil. São esses aniversariantes. Muito bem. Eu peço o auxílio, não tenho problema nenhum. O que é? Eu pedi o auxílio, porque ele conhece futebol. Né? Aliás, o que o Vitorino não conhece? Tu fizesse algum comentário, tu ia fazer, não? Não, é só o Fred, né? Lembrando, na Copa do Mundo foi chamado Cone, o Cone Fred, mas conseguiu se reabilitar dentro do esporte, voltou pro futebol brasileiro, o que muitos especialistas, e concordo bastante, está se tornando futebol de segunda linha, só perde pro Oriente Médio e também para o mercado do Oriente, que acaba, sim, sendo ainda mais complicado, porque qualquer um vai fazer sucesso lá que jogava aqui no futebol brasileiro, mas segunda linha total, futebol aqui brasileiro. Dona Magda,
Não sei se a Carla quer ler as mensagens Eu antes. posso ler? Mas não é eu que vou atrapalhar. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, no nosso canal, a Gláucia diz que está assistindo em Santa Maria. A Maria Lúcia, falando em homenagem, parabéns ao Mercado Público de Porto Alegre pelos seus 150 anos. Teve até bolo para o pessoal, conta ela. O Michael, estas férias do Vitorino fizeram muito bem ao casal. Tu ia, Michael? Eu achei que ele não ia voltar, mas voltou. Dona Maria, no WhatsApp. Acabou o dinheiro, A dinheiro notícia acabou em antes da série. forma de debate enriquece a compreensão correta dos fatos. Chega do politicamente correto sem a coragem de denunciar as corporações e o compadrio. Parabéns aos integrantes pelo programa. Abraços do Hélio. Dona Magda, eu só queria ter a oportunidade. Tiraram a palavra mesmo. Mas não tem problema, vamos. Segundos. O senhor me perdoe, senhor Rui. O senhor sabe que eu sou seu fã, seu admirador. Eu quero dizer que o senhor está perdoado. O senhor está muito feliz de 3 dias para cá. E se o senhor espirrar, daqui a pouco já lhe diz saúde. Olha aqui. A frase do Mário Quintana publicada na coluna do Anselmo Góes no jornal O Globo de hoje. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Bom, ok. Mário Quintana, que figuraça. Genial. Que Seu figuraça. Mário, não reclamei do senhor, só pensei que a quem eu cedi a parte fosse me devolver a palavra. Encerrou e não me devolveu a palavra. Então está devolvida a palavra. É um pequeno queixume. É um pequeno queixume público que faço nesta bancada. Eu sou um verdadeiro... Eu só conheço churume. Não conheço queixume, Eu sou só um churume. verdadeiro bufarinheiro de livros. Será que o Rumi é o antigo lero-lero? Lero, claro. Eu quero dizer que falando em Rio de Janeiro, o crime da Marielle está completando 1 ano e tem já seus assassinos identificados e presos. O que não se consegue ainda descobrir é quem são os mandantes. Já passou pela Polícia Estadual, já passou pela Polícia Federal, já passou por troca de governo e não se consegue achar. Realmente a coisa deve ser muito séria. Esse mandante deve ser gente muito importante. Mas o que evoluiu, dona Magda, é que foram presos hoje a esposa deste assassino, que é o Rony Lessa. A sua esposa, Eliane Lessa, foi presa porque se conseguiu imagens dela tão logo chegaram a ele. Ela foi e pegou as armas todas, que supõe-se sejam as armas do crime, encaixou, levou para um barco, entraram mar adentro e sumiram as caixas. A polícia tentou, diante das imagens, ou por onde saiu o barco, pesquisar, mas se achou uma pistola de brinquedo, essas coisas assim, mas não se chegou efetivamente às armas. Mas ela está presa, ela e mais 3 estão presos preventivamente. Então, como eu disse, a identificação dos autores estão, a participação dela que se tornou coautora por ter escondido a suposta arma do assassinato, mas a investigação que nos diria por quê e quem... Até agora não aconteceu absolutamente nada. Agora, tudo o que acontece aqui no Brasil e no mundo, você pode ter acesso através do osul.com.br. E o que é melhor, não custa absolutamente nada. Você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e fica sempre bem informado. osul.com.br. Falando em notícias, não é uma notícia nova, mas cabe sempre a gente lembrar. Você agora tem um dia a mais com Atualidades Pampa. Aos sábados, 7h30 da noite, nós mostramos os melhores momentos do Atualidades Pampa durante a semana. Então agora, só um dia que a gente fica afastado. O resto, tudo, nós estamos sempre muito, muito, muito juntos, Vitorino. Queria dar minha manchete, que é exatamente uma boa notícia nesse momento em que se fala tanto sobre o peso da folha de pagamento, sobre a carga tributária sobre as empresas. Os estudos foram concluídos e deve ser removido, claro, através de negociação, envolvendo o parlamento, mas todo mundo parece unido na mesma direção, que é raro, que é acabar com a multa de 10% sobre a indenização, sobre o fundo de garantia, para a empresa que demite sem justa causa. Deixando bem claro, a multa de 40% que reverte para o funcionário, essa não é mexida, não será mexida. Mas a empresa pagava mais 10% sobre esse valor recolhido aos cofres públicos. Essa lambança foi instituída alguns anos atrás porque o governo estava com problemas de caixa.
E aí aquela coisa, se criava impostos novos, taxinhas novas, que passavam de forma quase invisível, de forma despercebida, mas que reforçava o caixa do governo com as lambanças que fazia com o dinheiro público. Pois bem, esses 10% devem ser eliminados a qualquer momento. As negociações já estão avançadas, o estudo está pronto e com isso se torna ou se alivia um pouco mais a pressão sobre as empresas na hora da demissão. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não vão mexer nos 40% da multa sobre o fundo, mas esses 10% até hoje não teve uma explicação razoável do porquê a empresa tinha que pagar para o governo para demitir um funcionário. Aquelas barbaridades e absurdos que a legislação brasileira tem. A justificativa era para evitar que se demitisse, como se isso fosse possível. É um troço meio... Vamos comunicar aos nossos telespectadores que a Brigada Militar no Vale dos Sinos vai passar a usar 3 automóveis BMW que foram apreendidos de facção criminosa lá no Vale dos Sinos. É um carro muito mais potente, chega até 240 quilômetros, né? E esses veículos eram da facção criminosa lá do Vale do Rio dos Sinos. Então, antes que as pessoas falem mal, que o governador do estado comprou BMW para os brigadianos, para não sei o quê, são 3 carros. Em até 15 dias, estas viaturas já deverão estar circulando nas ruas de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga. O carro mais potente, uma BMW X6, foi entregue e adesivado pela Brigada Militar. Ou seja, vocês vão ver fazendo aquele policiamento mais de ostentar o policiamento. Vamos fazer uma pergunta. Faça. Aqui só não que eu queira fazer fofoca, só nós aqui. Seria melhor vender esses carros em vez de usar 3 e comprar 5? É exatamente isso. Só manutenção. Você vende os 3 e compra 5. Carro também. De uso da polícia. O que eu li, dona Magda, as informações que tive eram no sentido de que esse carro, pela sua potência, serão dirigidos para operações especiais. Olha, eu ouvi hoje que seria... Quando da apreensão, isso porque demora, o serviço público faz mais de 6 meses que aprenderam essas coisas. O coronel Vitor Cordeiro Konarzewski diz que os carros serão usados principalmente na Operação Visibilidade, nas quais os PMs ficam posicionados em pontos estratégicos para aumentar a sensação de segurança. Ou seja, com X6. Podia ser qualquer outro, né? Vamos combinar. É que na realidade eu confesso que em certas oportunidades, até investigações, falavam que demora muito para comercializar por causa do leilão. Sim. Que existe uma série de trâmites legais até chegar o carro já está com defeitos. Não, e o carro já está com defeitos, perde o valor. E daí eu vejo que até uma vez que você fez um leilão de Ferrari, você já estava há 10 anos. Mas daí vender com 10 anos uma Ferrari... Mas é por isso que vai ficar paradinho só se exibindo de vitrine. Pois é que o Vitorino acha que não tinha. Mas isso é uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, a expressão sensação de segurança. É uma expressão que muito me incomoda. Essas iniciativas, já bota ali, tem um ponto na Zona Norte em que fica só o carro. Inclusive os moradores ali perguntam, cadê o rapaz? Né? Fica só o carro com o giroflex ligado ali. Mas tá ali o carro, deve ser Transformer, de repente ele levanta e vai sozinho. É o carro do Batman. Porque, por exemplo, eu não vivo uma sensação de insegurança. Eu vivo insegurança. Eu saio de casa 4:30 da manhã para vir trabalhar para cá, não é uma sensação de insegurança. Se eu der mole, eu vou pagar o preço. Então eu não gosto da ideia de me oferecer sensação de segurança. Me oferece segurança. Me oferece de verdade segurança. E essas medidas de botar carro parado em esquina, eu não sei, isso é engana trouxa, eu não consigo entender. Eu já poderia me oferecer uma das BMW, que eu ia ficar bem faceira. Mas como isso não vai acontecer, eu vou embora pra casa, me deitar e dormir, e chorar e sonhar com a minha BMW. Tenham todos uma boa noite. Nós voltamos logo depois do Jornal da Pampa, nesta sexta-feira. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento
Sicredi, soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.